Os volumes chamam-se, a direção é José Eduardo Franco, os volumes chamam-se Dicionário dos Antis, 2 volumes, Imprensa Nacional Casa da Moeda, e de facto eu já escrevi isto no público, acho que é um dos acontecimentos, digamos, editoriais do ano, porque nunca tinha visto, até é uma ideia bastante original, que talvez venha a ser copiada noutros sítios. Haver um dicionário desta espessura em 2 volumes, em que da primeira à última entrada só há a palavra antigo, ou palavras começadas por antigo. A ideia é extremamente original. Eu felicito o José Eduardo Franco por se ter lembrado desta cultura em negativo, que está no subtítulo, a cultura portuguesa em negativo. É uma pessoa olhar para... A gente sabe que agora já não se faz assim, a fotografia digital, mas nas fotografias antigas havia o negativo e o positivo. Claro que o negativo estava lá tudo. Nós podemos aprender muita coisa olhando apenas para o negativo. Mas melhor do que eu falarão os apresentantes do livro, 3 pessoas que, digamos, 3 personalidades que dispensam a apresentação: a Luísa Schmidt, socióloga, Instituto de Ciências Sociais, o Dr. Fernando Catroga, da Faculdade de Letras da nossa Universidade, o José Pedro Paiva, também historiador e diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e eles, enfim, vamos começar pela Luísa, apresentarão o livro. E eu tenho a certeza que cada um vendo coisas diferentes, porque estes 2 livros propiciam muitas leituras diferentes, em tantos temas. Isto é, digamos, um tratado verdadeiramente enciclopédico sobre a cultura portuguesa, mas vista do lado contrário sempre. Quando há 2 lados contrários, aparecem os 2. Uma pessoa pode olhar de um lado ou pode olhar do outro. É assim? Obrigado. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui no Centro de Ciência Viva Paulo Carvalho e, portanto, antes de mais, eu agradeço o convite para apresentar esta obra que é verdadeiramente extraordinária, o acontecimento editorial do ano, também concordo, mas que é de Jacques Laconta. Reconhecendo o célebre dito do Groucho Marx, em que ele se recusa a ser membro de um clube de que ele faça parte, que o tenha como membro, não é? Também eu sinto que, para aderir integralmente à brilhante ideia desta obra, teria que me colocar numa posição anti-ela. Vamos ter uma anti-apresentação do livro, já percebemos todos. Bem, este brilhante dicionário evita, claro, o círculo vicioso dos antis sistemáticos e dá-nos um fascinante retrato da vida e do pensamento na cultura portuguesa. Portuguesa e não só, aliás, aliás escrevo numa apresentação. E eu recordei Gaston Bachelard quando ele diz que o valor de uma posição científica se mede pelo número e qualidade de refutações a que dá origem. As figuras de negação são de facto inúmeras, mas retiro desta exuberante coleção de antis uma lição que me é muito cara e que, no fundo, nunca é gratuito explorar o contrário de uma ideia. E o oposto é parte essencial da tumultuosa vida das ideias. Portanto, é extremamente estimulante ler estes opostos, porque sem os opostos as ideias não existiriam também. E por isso foi preciso o José Eduardo Franco lembrar-se disto, não é? Para nos dar estes 2 volumes, que pelo seu futuro sucesso serão seguramente continuados por vários volumes suplementares, não vão faltar antigos. Não resisto deixar 1 ou 2 notas, uma sobre as entradas deste dicionário, portanto, uma sobre o antiambientalismo, redigida pelo Viriato Sobrinho Marques, o meu amigo e colega. Na muito elegante síntese que nos dá, ele consegue até expressar o quanto o próprio ambientalismo é o antigo algo, e quanto esse algo interpela a humanidade no seu todo nos dias de hoje. E uma nota também para a entrada do Carlos Filhais sobre o anticientismo e a lição histórica do seu desvanecimento inerente ao desvanecimento dos cientismos, o que mostra, tal como ele escreve, e agora cito, o quanto a ciência é, no século XXI, uma dimensão do ser humano, tal como a política e a religião. E essas dimensões podem coexistir, influenciando-se, mas sem ingerências nem preponderâncias despropositadas.
uma citação muito a propósito, mas também nos tempos que correm. Bem, as entradas são extraordinárias, têm sempre um enquadramento histórico, pluridisciplinar, muito interessante, às vezes até contraditório, porque efetivamente os conceitos de anti, por vezes, foram mudando ao longo dos tempos. Podemos falar de alguns, o próprio anti-industrialismo, o anti-noctivaguismo, por exemplo. São entradas sempre muito informativas, com extensas referências bibliográficas que concluem os artigos. Por isso, nestes dois livros, nós navegamos pela história, divertimos-nos com o teor de algumas entradas, surpreendemos-nos com outras entradas, algumas completamente inesperadas, mas muito bem-vindas, e eu destaco algumas. Fiquei surpreendida de haver movimentos anti, como por exemplo, é surpreendente o anti-Big Brotherismo. Big Brother é o pé da televisão. Pois não, mas exatamente, mas fala-se isso, vai desde o Big Brother, do Big Brother is Watching You, do George Orwell, de 1984, até ao reality show Big Brother, que foi iniciado pela TVI em 2000, de facto uma viragem que aumentou o voyeurismo no seu pior estilo nas televisões. É surpreendente também, já falei dele, o anti-noctivaguismo, que é um movimento crítico. É muito curioso porque este inverte completamente, porque primeiro a luz significava segurança e, portanto, o anti-noctivaguismo era tudo que tivesse ausência de luz. E vai-se buscar todos aqueles bairros, que eram os bairros mesmo de Lisboa, mais abandonados, mais esquecidos, Alfama, onde havia imenso banditismo e onde se pretendia luz. Ora, hoje o que se pretende é proteger a noite no seu sossego e da poluição luminosa. E há um movimento fortíssimo internacional dedicado à antipoluição da luz noturna, que tem como contrapartida a observação das paisagens celestes. Há, aliás, uma tese feita aqui na Universidade de Coimbra, em Física, sobre a poluição luminosa e as paisagens celestes. Também me espantei com o antijornalismo. E muito surpreendente a entrada do antifutebolismo, quando eu julgava que o antifutebolismo era a única coisa que não conseguia ter expressão em Portugal, não é? Dá a impressão que é quase um insulto à pátria, assim, futebol. E mais surpreendente ainda, tenha sido escolhido o antipimbismo. Antipimbismo, isso é mesmo extraordinário. Desde o Kim Barreiros ao Emanuel, Marco Paulo, fica-se a perceber que há extensas reportagens nos jornais e até há um artigo científico apresentado em congresso sobre o pimbismo. Em suma, um dicionário destes convida-nos ao mergulho. Eu também queria citar aqui o anti-industrialismo, também da autoria do Carlos Folhais, onde realmente, através deste anti-industrialismo, os historiadores, que depois estão muito mais à vontade nisto do que eu, mas realmente a questão do Salazar, portanto, a maneira como ele em 1916 defendia que Portugal devia ser o magnífico, estou a citar o Salazar, o magnífico pomar e a esplêndida horta da Europa. Isso em 1916. E depois há todo o movimento, os engenheiros pelo industrialismo, o Albano de Sousa, no primeiro Congresso Industrial Português, a afirmar nesse encontro, em 1931, recomeçou uma nova etapa, a da industrialização. O Portugal cavador e ignorante era a negação de si mesmo. E depois, mas Salazar logo a pôr a água na fervura, a dizer isto é, são vastas demais para um futuro imediato estas ideias, e mesmo nos anos 60 ele afirma, por mim, se tivesse que haver competição, continuaria a preferir a agricultura à indústria, mas se quereis ser ricos, eu não consigo fazer a pronúncia, se quereis ser ricos, não chegareis lá pela agricultura. A faina agrícola é, acima de tudo, uma vocação da pobreza. E ele, o salazarismo, claro, é a sua essência anti-industrialismo, e demonizava, tem vários textos a demonizar os operários e a classe média, portanto, tem aquelas expressões dele, os países industriais são febricizantes em contraste com o nosso. Portanto, este podia estar aqui muito tempo,
porque este dicionário convida-nos ao mergulho nas interrogações mais exigentes e profundas e tem esta capacidade de prender umas leituras nas outras. Aguça a curiosidade, eu também não dormi. E, portanto, quero deixar o testemunho aqui da minha admiração por esta obra. E antes, também lá está o anticavaquismo, o antissoarismo, o antidespesismo, o anti-espanholismo. E antes que me demore nestas minhas palavras e suscite algum movimento antissemitismo, calmo, deixando aos meus colegas aqui de apresentação, dando tempo para falarem, e também aos leitores o prazer de passear longamente nas páginas destes 2 volumes, que eu também não trouxe, porque para as costas são muito, muito interessantes e recomendo vivamente a sua leitura. Muito obrigada. Bem, eu começo por saudar aqui o José Eduardo, por mais esta monumental iniciativa e concretização de grandes projetos. Agradecer ao Carlos que me desafiou a vir aqui dizer algumas palavras e cumprimentar os presentes. É evidente que estou embaraçado. E eu vou ler, prefiro hoje ler para ser sintético. Vou apresentar uma obra de 2.304 páginas, composta por algumas centenas de entradas, e escrita quase por, se não me enganei nas contas, por 200 autores. Devido ao curto tempo que transcorreu entre o acesso à sua leitura e a data desta sessão, mas sobretudo pelas razões que mais à frente irei avançar, confesso, eu não me dou honestidade intelectual, que só li parte da obra. Melhor dito, só a compulsei e, obviamente, que achei um grande contributo para a cultura portuguesa, roubado de apreciações, o que já foram feitas. Mas, verdadeiramente, ainda não a forrageei. Quer dizer, expressão, desculpem, muito usada pelo meu saudoso mestre José Sebastião da Silva Dias, aliás, mestre de alguns colaboradores deste dicionário. No anteprefácio que escreveu para pós-fácio deste livro, António Araújo, citando Hannah Arendt, situa na velha polis ateniense uma das fontes dos antis, recordando que terá sido pelo logos, pelo dialogos, diria, isto é, pelo uso da palavra e da disputa, polémica, que o ser humano elevou a sua natural dimensão biológica ao estatuto de zoon politikon. Pela palavra. De facto, o radical grego polemos encontra-se tanto na origem das designações respeitantes à poliomologia, a arte da guerra, como aplicado à referenciação de atitudes de controvérsia, de crítica e de polémica, práticas que a modernidade propagou ainda mais. De certo modo, a polémica é indissociável, já foi aqui dito, da produção intelectual e constitui, na história social e política do Ocidente, um meio indispensável para que, como ensinou Maquiavel, do dissenso nasçam consensos, por mais débeis e provisórios e revistos que eles sejam. Deve-se ainda perguntar se esta lógica binária não é inerente à própria natureza humana e indagar se, em última análise, ela não emana da própria estrutura do mundo. Refere-se que os grandes mitos arcaicos e primordiais já punham a gênese do cosmos na luta
ciclicamente renovada entre princípios antitéticos. A luz e as trevas, o bem e o mal, a ordem e o caos. Ora, a universalidade deste agonismo, articulado com os contextos históricos da sua concretização, neste caso na cultura portuguesa, são os grandes pilares deste dicionário e premissas importantes para que se possa compreender o lugar de onde ele quer falar. O das ideias, valores, correntes, movimentos que irromperam em Portugal e no mundo como alternativa aos poderes culturais dominantes ou hegemónicos. E a escolha deste topos, ligada a um tratamento mais sistémico do objeto que unifica a inevitável fragmentação e pluralidade autoral do livro, explicam, quanto a mim, o pioneirismo que ele justamente reivindica. Virtudes que também são fruto das cautelas epistemológicas que os seus coordenadores tiveram face às exigências de reciprocidade que a luta histórica impõe, mesmo quando o uso do prefixo anti julga funcionar não só como contrário, mas também como contraditório. É que, não raro, ele é irmão ou mesmo filho do polo que combate, pois tanto é fruto de uma ação contra, como de uma reação, comumente posterior ao que é contraditório. Com efeito, o anti só poderá edificar a sua identidade e diferença por via negativa, mas não por teologia negativa. E daí a pertinência em falar-se, como se faz na obra, de cultura do negativo ou hegelianamente em trabalho do negativo. Mas a história dos antis mostra que eles arrastam consigo um jogo de alteridade e de diferenciação, que tem de dar a conhecer as características do adversário, incluindo as dos antis que este lança aos antis que o atacam. E, a este propósito, admite-se que com a modernidade e com o consequente alargamento do pensamento crítico, a cosmopolita República das Letras, que incluía os cientistas e os homens das belas artes, relembre-se, por exemplo, a história da afirmação das universidades e, sobretudo, das academias, a querela entre os antigos e os modernos, foi até hoje uma permanente guerra civil pela conquista da hegemonia nos diversos campos intelectuais. Este livro ilustra muito bem isto. O que também faz deste livro uma longa história das correntes culturais portuguesas e europeias nas múltiplas e conexas escalas de temporalização requeridas pelo objeto específico de cada entrada e sistematizada do dicionário. Daí o frequente recurso dos seus autores à interdisciplinaridade e ao comparativismo. A história da cultura escrita ensina-nos ainda que a forma também é conteúdo. Lição que possibilita precisar melhor o que este dicionário não quer ter, bem como os problemas que a dicionarização suscita e que aqui foram bem resolvidos, em boa parte porque a sua epistemologia de inspiração, na minha perspectiva, compreensivista e religadora, funciona como uma espécie de mão invisível, subjacente aos temas insulados pelo critério alfabético da exposição. E também não é irrelevante esta outra característica. Este dicionário dos antis não quer ser um dicionário de conceitos, exceto nas últimas 300 páginas. Nem um dicionário biográfico, nem um dicionário bibliográfico, exceto no final de boa parte das entradas. De certo modo, ele é tudo isso e mais alguma coisa, a saber, um dicionário temático, próximo de uma intenção enciclopédica, de porte transnacional, no modo de tratar, síncrono e, sobretudo, diacronicamente, o conteúdo concreto de cada verbete, de autorias várias e de epistemologias plurais. É conhecido que o aparecimento dos dicionários e das enciclopédias
indicia a pré-existência de uma riqueza linguística e cognitiva que se foi acumulando e que passou a pedir a reunião dos saberes dispersos. Compreende-se assim que os diretores desta publicação avisem que o projeto quis dar uma maior sistematicidade aos discursos antigos, relevando o jogo de escalas. No jogo de escalas, a longa duração. No entanto, optarem pelo modelo dicionarial temático, eles também não escondem que a opção exigiu escolhas, contextualizações e levantamentos do estado da arte sobre os assuntos que, narrativamente, tinham de ser sintetizados e ordenados de um modo alfabético, opção que, se dificulta a sistematização pretendida, é, no entanto, muito rica de virtualidades pedagógicas e didáticas. Mas, afinal, o que é um dicionário? O vocábulo entronca no radical dictio, dictionis, e significa ação de dizer, modo de expressão. Por alargamento semântico, passou a denotar a recolha das palavras de uma língua, vindo depois a incidir sobre o tratamento de outras temáticas e a tornar-se sinónimo quase de enciclopédia. De não espantar que o subtítulo da célebre Enciclopédie, organizada por Diderot e D'Alembert e publicada em 1751, seja este Dictionnaire raisonné das ciências, das artes e dos ofícios. Com efeito, tanto um modelo dicionarial como enciclopédico tem no seu bojo uma clara vocação paidética. Tanto mais que a palavra enciclopédia vem da expressão grega enkyklos paideia, utilizada para nomear, cito, o ensino circular panorâmico. Em Roma, segundo Quintiliano, a sua tradução latina referia-se ao conjunto das ciências que constituem uma educação completa, definição que se prolongará no essencial até aos nossos dias. Bem vistas as coisas, as grandes enciclopédias, assim como as grandes bibliotecas, relembre-se do paradigma de Alexandria, tendem a reproduzir as artes do saber, não sabia que iam poder informar do saber, cedo fundamentada e desenhada pelos livros das grandes religiões, pela velha Grécia, relembre-se de Aristóteles, pela teologia medieval e pelo pensamento de Descartes. A arte do saber de Descartes, de Bacon, de Leibniz, de Hegel, de Comte, etc, etc. Aliás, muito dele movido, sobretudo na modernidade, muito dele movido pelo sonho da Martesis Universalis. Esse foi o período dos grandes debates taxonómicos, como numerosos verbetes deste dicionário acabam por revelar. E acerca das relações metafísicas e epistemológicas entre o antigo e o moderno, a religião e a fé, as ciências da natureza e as ciências do espírito, a ciência e a técnica, as ortodoxias e as heresias, os dogmatismos e as heterodoxias. Em suma, a enciclopédia, ou, de certo modo, o dicionário, no seu sentido de tipo, quer ser, como também acentuou Rabelais, um conjunto completo de conhecimento. De facto, mesmo quando elegem âmbitos mais específicos, nesta obra oriundos sobretudo da religião e da teologia, da filosofia, das artes, da literatura, das ciências e das técnicas, do direito e da política, das ideologias, os dicionários e as enciclopédias aspiram à totalização dos saberes nos campos que analisam. Porém, em regra geral, essa pretensão pode ser contraditada a montante pelo cariz inevitavelmente coletivo, plural e de qualidade desigual das colaborações que lhe dão corpo. E agilizante pela organização dos conhecimentos em verbetes sujeitos a uma sequência alfabética, informação que, ao invés do que acontece na narrativa ficcional, fomenta a leitura fragmentária e descontínua dos conteúdos. De onde a importância da mediação do leitor como construtor, afinal, de pequenas totalidades ou de correlações,
ainda que feitas à luz dos seus próprios interesses cognitivos. De certo modo, isto é uma desculpa, vou dizer, os dicionários, tal como as enciclopédias, não são escritos para serem rápida e integralmente lidos, mas para serem compulsados ou consultados. Um leitor ideal de um grande dicionário, de uma grande enciclopédia, ou frequentador de grandes bibliotecas, que tivesse o plano de ler os acervos ou registros a partir da letra A até à letra Z, precisaria de alcançar mais do que a idade de Matusalém. Só neste estádio ele poderia aproximar-se de balde do divino saber absoluto. Este dicionário, ao invés, confessa que é uma obra aberta, inconclusa. Não admira. Ele foi escrito sob a égide da função social e humanista do conhecimento que emancipa e autonomiza. E convida o seu leitor real a lê-lo de um modo ativo, atitude que, usando uma conhecida expressão de Marx na Sagrada Família, pode mesmo subir ao salutar exercício crítico da própria crítica. Entendi. Já estava embaraçado antes de vir para cá, por motivos comuns aos dos dois oradores que me antecederam. E ainda mais embaraçado fico depois deles intervirem, porque praticamente tudo aquilo que eu queria dizer foi dito por eles. Pode ler-se em alguns tratados de retórica que um orador tem vários modos ou estratégias de captar a benevolência dos seus ouvintes. Um deles pode ser abrir o discurso com um dito ou um pensamento grandiloquente. Um outro pode ser citar autoridades na matéria. Um terceiro pode ser dizer uma graça. Eu não sei dizer pensamentos grandiloquentes, falece-me a memória para citar autores, vou tentar uma graça. E a graça é esta. Eu acho que este dicionário tem falta de uma entrada evidente, que é anti-lançamentismo. Porque se houvesse uma entrada anti-lançamentismo, nós não estávamos aqui, eu não me sentia nesta situação embaraçada de ter que falar sobre o dicionário. Bom, eu quero dizer que subscrevo integralmente tudo aquilo que já foi dito, mas gostava de, talvez porque os meus antecessores disseram sobretudo coisas boas, de terminar a minha intervenção com uma leitura um pouco mais crítica. Em primeiro lugar, quero elogiar, louvar mais esta iniciativa do Zé Eduardo, porque, de facto, é uma obra monumental, foi o adjetivo que o Fernando Cataróga utilizou, e é uma imensa aventura tentar criar um estudo que é absolutamente original, não só no panorama nacional, mas no panorama internacional. Creio que o Carlos Filhais também já tinha sublinhado isso, com a participação e a colaboração de, enfim, eu não sei se são centenas, mas são seguramente largas dezenas de autores, com um conjunto variadíssimo de entradas, e isso só por si, naturalmente, é digno dos maiores elogios e é um contributo imenso para quem quer perceber melhor um pouco Portugal. Por outro lado, também não posso esconder a minha admiração pela originalidade e pela ousadia de muitos dos antis que aqui foram criados. Eu já disse algum, eu lembraria outros, o antissolipsismo, que é extraordinário, o antissegredismo, que ainda por cima, nessa entrada, há uma frase que é absolutamente notável,
que eu, porque me carece sempre a memória, apesar de ser historiador, não consigo aqui reproduzir ipsis verbis, ou o antifeiticeirismo, a par de outras que evidentemente são expectáveis, são aquelas que nós esperaríamos ainda antes de folhear o dicionário, de consultar o dicionário, como diz o Fernando, porque um dicionário não é para ler, é para se consultar, como o antifascismo, o anticomunismo, o antissalazarismo, etc. Sendo que algumas destas, não sei se podem situar exatamente naquilo que nós designaríamos e que é um dos propósitos dos autores de fazer uma análise, enfim, ao avesso do negativo da cultura portuguesa. Não sei se elas estão situadas nesse patamar. O Fernando Catroga já sublinhou que, enfim, uma obra destas tem que ter alguma controvérsia, e como essa controvérsia e o sentido da controvérsia não pode ser entendido nem interpretado como algo de negativo, é algo de muito positivo, e eu li algumas entradas com as quais aprendi muito, mas também li algumas que eu vou dizer que são muito controversas, para ser simpático. Mas isso é positivo. Isso é positivo, porque nem todos temos, naturalmente, que estar sempre de acordo e em consonância com aquilo que uma obra nova nos traz. E também, para continuar com este tom crítico, que eu acho que pode ser estimulante para a venda da obra, é sempre bom que no lançamento haja alguém que também diga umas coisas mal da obra, que as pessoas vão querer ver porque é que aquele desgraçado andou a dizer mal da obra. Apresentação. E também tenho algumas reservas à ideia de que, a partir de um dicionário desta natureza, no limite se possa fazer uma outra análise ou contribuir para a construção de uma outra imagem da cultura portuguesa. Tenho reservas que isso seja possível. Não tenho dúvidas que isto é um contributo muito grande para percebermos melhor a evolução de certos aspectos da nossa vida, da nossa produção científica, do pensamento português sobre muitas matérias, mas não sei se a partir deste caminho conseguimos, com alguma sistematicidade e com algum rigor, construir uma forma diferente de entender a cultura portuguesa neste período. Mas isto dito, e eu não posso deixar de terminar com estas palavras, eu devo dizer que também no pouco tempo que tive, gostei do exercício de frequentar esta obra e não posso deixar de terminar elogiando mais uma vez o Zé Eduardo, que não promove apenas este projeto, mas promove muitos outros, alguns deles co-envolvendo-me nessa tarefa, e enfim, e ao Carlos Filhais. Não podemos apresentar aqui já o próximo que vamos lançar porque é segredo, mas enfim, também será uma obra que seguramente vai originar muito mais críticas, provavelmente, do que aquelas que eu agora aqui vos enunciei nesta breve apresentação deste texto. Muito obrigado. Boa noite, cumprimento os ilustres membros desta mesa e agradeço as apresentações e o tempo, a disponibilidade, o trabalho que tiveram para prepará-los e apresentar tão bem e de forma tão sincera para nos ajudar a continuar este caminho de aperfeiçoamento dos projetos que vamos fazer. E ao professor José Pedro Paiva, ao professor Fernando Catroga, à senhora doutora e professora Luísa Smith, e agradecer de forma especial ao Carlos Filhais, que aqui nos acolheu e organizou esta sessão tão bem preparada, que está desde a primeira hora comigo neste projeto com quem muito falei e nós dois, juntamente com a Comissão Coordenadora, fomos construindo este dicionário e conseguimos chegar, depois de 7 anos, do trabalho, este resultado. Agradeço muito mais todo o teu entusiasmo
Só dar todos os presentes, em especial, como disse, os coordenadores, os membros da Comissão Coordenadora da obra, das mais diversas áreas de saber, desde o direito, à ciência política, o professor João Ramon Caetano, da parte da ciência política, o professor Manuel Corado, que coordenou a área da psicologia e da filosofia, e muitos autores aqui presentes que colaboraram em contributos relevantes fazendo as entradas nas mais diversas áreas de saber. Eu queria nomear, mas para não ninguém ser injusto, portanto, apenas quero deixar o meu vivo agradecimento, porque foram os trabalhadores que foram criativos nesta obra. E juntamente com os meus colegas investigadores mais jovens que ajudaram depois de forma decisiva a aperfeiçoar do ponto de vista da revisão, correção e finalização. Esta obra nasceu de um sonho, de uma ideia, a partir da tese de doutoramento que eu fiz sobre o antijesuitismo, a relação com o antissemitismo, o anticomunismo, o antimaçonismo, etc. E a partir daí, porque não avançar, e fizemos uma primeira obra em 2009, que foi a Dança dos Demónios, onde fizemos já uma seleção, uma análise de 10 antis, precisamente para ajudar a repensar as bases da intolerância em Portugal, e a partir daí avançámos nesta aventura, foi uma verdadeira aventura, como foi muito bem dito, porque era arriscada, era complexa, eu reconheço o perigo, mesmo epistemológico, deste tipo de exercício, mas como fomos reunindo muito boas vontades, foi possível desenhar um caminho e chegarmos a este resultado, porque no século XXI, em 2018, publicar enciclopédias desta dimensão, com esta abrangência, em papel, já é muito complexo e difícil. Mesmo o diálogo, do ponto de vista com a casa editorial que acabou por publicar, não foi nada fácil, e embora o resultado penso que pode ser muito apelativo e interessante, precisamente porque se revisita a cultura portuguesa de outra maneira, às avessas, de algum modo, como foi também dito, e portanto que é um desafio estimulante e interessante para repensarmos o nosso legado, a nossa herança cultural, e abrir novos caminhos de investigação e de reflexão, de crítica, etc. Esta, como foi dito, que quero salientar, é uma obra em aberto. Em aberto, e isso pode abrir a outras perspectivas e pode fazer um caminho que até pode, depois mais para a frente, com o tempo. A ideia no final é fazer uma história da cultura portuguesa em negativo. Isto lança, no fundo, os fundamentos para esse trabalho, só que isto é um trabalho longo, demorado, de quase uma vida, que se pode ambicionar. De qualquer maneira, aqui temos os fundamentos alicerces para esse possível trabalho nesse sentido. Mas isso deveu-se, de facto, deveu-se a um interesse suscitado, que conseguimos suscitar entre vários investigadores das mais diversas áreas, e ao percebermos que, afinal, a realidade das dinâmicas de oposição, de contradição, eram no fundo, partilhadas com as mais diversas áreas de saber e as mais inesperadas. Claro que no universo da religião, da política, é esperado encontrar antis capazes de ser sistematizados. Agora, no universo da literatura, da física, da química, até temos aqui o tecno-utopismo, como esta, realmente isso é que se chama base estimulante. E ao conversarmos com muitos colegas, fomos percebendo que afinal havia um universo imenso de antis. E muitos deles fabricadores daquilo que eu chamo a nossa herança, que está povoada de estereótipos e do conhecimento do outro por estereótipos. E, aliás, quando fizemos aquilo da Dança dos Demónios, foi precisamente dar um contributo para o aprofundamento e para o conhecimento e para a desmontagem daqueles mecanismos argumentativos que criam visões estereotipadas do outro. E essa Dança dos Demónios tinha o seu tipo em Intolerância em Portugal. Aqueles antis que realmente são fabricadores de intolerância, como o antifeminismo, o anticomunismo, o antijudaísmo, o anticlericalismo. Mas depois complexificámos toda esta análise para um conjunto de antis, que naturalmente também são os antis, que eu chamo os antis positivos, como por exemplo o antinazismo, o
antifascismo, anti-esclavagismo, são anti-amigos da democracia, digamos assim, da construção de uma sociedade democrática mais integradora, mais tolerante, etc. E, portanto, temos aqui uma tipologias diversas de edifícios que há que considerar e, portanto, temos que olhar esta obra, lê-la nesta complexidade extraordinária, mas também ao mesmo tempo é uma obra perigosa, porque ela tem que ser vista como uma história de compreensão. Nós citamos uma frase que eu gosto muito, do José Augusto Mourão, que infelizmente esteve também ligado a esta obra no princípio, mas entretanto faleceu. Era aquele dominicano filólogo da Universidade de Lisboa e que tinha esta frase, ele escreveu um livro chamado A Palavra e o Espanto: compreender já é princípio de cura. Este é extraordinário e este diário que preside é esta obra. E, de facto, esta obra é perigosa se não for bem compreendida e usada, porque isto pode ser usado para compreender e para desmontar justamente os estereótipos, como também pode ser uma base, deve ser um repertório, um arsenal de argumentos que muitos podem usar para melhor atacar os outros. É esse perigo. Fornece munições. Exatamente. De qualquer maneira, nós podemos fazer este exercício de cultura, de ciência, de crítica, para compreender esse universo e ajudar naqueles aspectos que chamamos de notícias negativos, ajudar a disminar a herança cultural carregada de estereótipos que criam a intolerância. Esse era o objetivo inicial, mas depois a completarmos e alargarmos para essa complexidade maior, e isto é o contributo que queremos dar à cultura portuguesa com este caminho que estamos a fazer e, de facto, agradecer a apresentação que nos honrou muito com estes três colegas tão ilustres que apresentaram, a começar por uma colega do universo feminino, porque começou logo no Facebook a apresentação em Lisboa. Eu tive que responder porque é que em Lisboa não estava nenhuma mulher. Disseram que em Lisboa foi uma apresentação. Foi por isso que me convidou. Não, o universo antigo. Não, foi logo a crítica. É que em Lisboa foi uma apresentação anti-mulher. E eu respondi, a primeira pessoa que eu pensei para apresentar em Lisboa foi e é verdade, e não foi. E de facto, isso não é verdade, porque uma boa parte dos autores deste dicionário são mulheres, infelizmente. E, portanto, nós escolhemos as pessoas não pelo critério do género, claro, mas pelo critério da competência, da especialidade da área, etc. Mas realmente começou logo este diálogo interessante e, portanto, mas isto para dizer que foi uma honra para nós termos este painel tão interessante que apresentou aqui em Coimbra, nesta cidade, muito nos diz, esta obra, e esperamos continuar este trabalho, agora para outras obras maiores que aí venham, e agradecer muito a vossa presença esta noite maravilhosa aqui à volta da árvore de Natal de livros, e ao Carlos Ginásio e ao nosso trabalho, por toda a atenção que tiver. Muito obrigado, boa noite.